Outra questão que é muito conhecida é a do sono da alma, ou mortalidade da alma. Para o pensamento adventista, ao morrer, o homem entra no estado de sono. No livro Nisto Cremos é dito: a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. As almas dos justos dormem até a ressurreição e o juízo final. Esse sono da alma é um estado de silêncio, inatividade e inteira inconsciência. Então, esse é o pensamento adventista. A pessoa morreu, entrou no estado de sono, né? Então, ela não lembra, não está ativa, está inconsciente, e ela está esperando chegar o dia do juízo, quando haverá a ressurreição dos mortos. Isso é baseado, eles usam, entre outras passagens, Eclesiastes capítulo 9, verso 5, que diz assim: os mortos não sabem de coisa nenhuma. E é verdade, se você for no cemitério, né, e você fizer uma pergunta aos cadáveres lá, ninguém vai dizer nada. Essa afirmação é uma afirmação que está falando da relação dos mortos com a vida terrena. Os mortos não sabem de nada, claro. Né? Vai ver se um cadáver diz alguma coisa. Então, o texto está falando da relação com a vida terrena, não está falando sobre o estado da alma depois da morte. Outra coisa que eles se baseiam são as passagens na Bíblia que falam que morrer é dormir. Por exemplo, lá no final de Atos, capítulo 7, diz que Estevão estava sendo apedrejado pelos judeus, né? E ele teve uma visão de Cristo à direita de Deus, em pé, e ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque não lhes imputes esse pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer, ele morreu, não é? Só que a Bíblia chama de adormeceu. Por que a Bíblia se refere à morte como dormir? É porque a morte para nós, de fato, é como um sono nesse sentido. A gente dorme e acorda. A gente vai morrer e vai ressuscitar. Então, para o crente, a morte não é definitiva. É nesse sentido que a Bíblia se refere à morte como dormir. Não é nenhuma declaração sobre o que é que acontece depois da morte. Sobre o que acontece depois da morte, a Bíblia é muito clara, eu vou dizer daqui a pouco. Mas, continuando, para Ellen White, o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma foi o diabo. O diabo que pregou para Eva. A grande mentira original foi: não morrerás. Certamente não morrerás. Esse foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Ela diz também: a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestada do paganismo e incorporou à cristandade. Mas, contudo, a Bíblia é muito clara ao dizer que, ao morrer, o espírito do homem sobrevive. E aqui, alma e espírito, a gente entende que é a mesma coisa, são apenas dois nomes para a mesma parte do homem. O que é que a Bíblia diz a respeito disso aqui? Vamos pegar algumas passagens, porque eu sei que tem gente que tem dúvida a respeito disso, a julgar pela quantidade de perguntas que eu recebo e críticas quando eu publico sobre isso nas mídias sociais. Então, vamos lá. Mateus 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vai vendo aí. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Fica no Antigo Testamento, para você que está tendo dificuldade. Eclesiastes capítulo 12, no verso 7. Está dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Lucas capítulo 20, verso 37. Aqui é só... Tá. Os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça. Aqui são versículos falando sobre a ressurreição. Eles não negam a ressurreição dos mortos. Isso aqui não é dificuldade nenhuma. Vamos para Lucas 16, que é um texto bem conhecido, onde nós temos o rico e o mendigo, e todo mundo conhece a história do rico e Lázaro.
Havia um certo mendigo chamado Lázaro, estou aqui no verso 20 do capítulo 16 de Lucas. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas, etc. Morreu o mendigo, verso 22, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e aí continua a conversa. Mais adiante ele diz, ele pede refrigério, não quer, não tem, e ele diz: Pai, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Então ele estava perfeitamente consciente, lembrava que tinha irmãos, lembrava da casa do seu pai, e a resposta também foi negativa. O objetivo de contar isso aqui, Jesus contou essa história, o objetivo era mostrar, era contra os fariseus, não é, que eram ricos, eram avarentos, se apegavam, não tinham misericórdia e que seriam lançados no inferno, em contraste que aqueles pobres que creram em Jesus, eles teriam a vida eterna. Mas ao contar isso, Jesus nos revela o que vem depois da morte. Então, um foi para um estado de glória e de graça e de alegria na presença de Deus, e o outro entrou consciente no estado de sofrimento, lembrando, inclusive, de tudo que tinha acontecido aqui na terra. Então, esse é o ensino claro da Escritura. Não tem nada na Bíblia dizendo que depois da morte a gente entra no estado de inconsciência. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 5, o apóstolo Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, 6 a 8, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo aqui é morrer. E Paulo diz que logo depois dessa deixar esse corpo, ele vai estar na presença do Senhor. A mesma coisa ele fala lá em Filipenses 1, que é bem mais conhecido o texto, né? Ele está dividido entre ficar aqui ou fugir, para fugir e ir para o céu. Ele diz aqui, no verso 20, vamos começar no verso 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. De um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A questão que estava diante de Paulo ele estava preso quando escreveu essa carta. A morte era próxima, porque ele estava sendo acusado de trair o imperador, era pena de morte. Então, o que é que ele queria? Ele queria permanecer, ele vai pedir aos filipenses que orem, para que ele possa ser liberto para continuar o trabalho de pregação, ou ele vai aceitar aquilo porque ele sabe que, se ele morrer, ele imediatamente está na presença de Cristo. Então, ele diz que está dividido aqui. Mas, por amor ao trabalho, ele preferia ficar e continuar. Mas ele sabe que, se ele morrer, ele vai estar com Cristo imediatamente. Ora, se depois da morte tivesse nada, né, mas um sono, né, não faz sentido isso aqui. Como não faz sentido a declaração de Jesus ao ladrão? O ladrão na cruz, arrependido, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão tinha uma visão futura, hebraica, de que o reino de Deus ainda era futuro. Resposta de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o paraíso não é uma realidade apenas para o futuro, mas para aqueles que morrem, eles já entram na presença de Deus imediatamente. Aqui quero fazer só uma citação, por último, do livro de Apocalipse. Tem muitas outras passagens, meu tempo não dá. Apocalipse capítulo 6. João tem uma visão das almas dos que morreram. E o que é que eles estão dizendo? O quinto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 9. Ao abrir-se o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Nessa visão que João teve, ele tem uma visão da glória, e ele vê lá na presença de Deus, diante do altar, as almas dos que morreram perseguidos pelo testemunho de Cristo. E muita gente tinha morrido na época de João por conta do Evangelho. João, inclusive, estava preso na ilha de Patmos, exatamente pela perseguição do Império Romano. Milhares de cristãos foram mortos pelo Império Romano.
E João viu a alma deles lá na presença de Deus. E verso 10, clamando em grande voz. Não estava dormindo, não. Estava clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam perguntando a Deus, eles se lembravam que tinham sido mortos por conta de Cristo. E eles estavam dizendo a Deus: até quando o Senhor não vai nos vingar, vai fazer justiça contra esses ímpios que perseguem o teu povo, perseguiram o teu Filho Jesus Cristo? E aí Deus responde: espera um pouquinho, porque ainda tem mais. Diz, tem que se completar o nome daqueles que vão morrer. Tem muito mais mártires que vêm pela frente. Ora, isso foi há 2000 anos atrás. Imagina a quantidade de outras almas que foram acrescentadas a essas, aguardando e pedindo a Deus o juízo de Deus sobre esse mundo ímpio. Ou seja, é claro que quando a pessoa, biblicamente falando, é claro que quando a pessoa morre, ou ela vai para o paraíso na presença de Deus, está diante de Deus, ou ela já entra nesse estado de sofrimento que nós já vimos aqui. Em ambos os casos, elas estão conscientes. E você vai me perguntar, vai lembrar? Vai lembrar sim. Vai lembrar sim. Está claro aqui, tanto... Você vê aqui, essas almas dos que morreram eram crentes, se lembravam perfeitamente, não é, do que tinha acontecido antes. Mas os meus entes queridos, como é que eu posso ser feliz no céu? Me lembrando dos meus filhos que foram para o inferno, meu marido que não era crente e tudo mais. A glória da presença de Deus e a felicidade lá na eternidade é tão grande que vai superar, vai colocar completamente sufocada qualquer lembrança que possa trazer qualquer tristeza. Então, isso aí a gente não se preocupa.